Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito gostoso estar com você. A gente procura sempre trazer assuntos que possam trazer mais saúde, mais qualidade de vida, mais conhecimento sobre o seu corpo, sobre essa saúde. E é sempre muito bom quando você interage conosco. Então entre no site www.programavivamais.com.br e lá você pode clicar no Assista Aqui. Quando você clica no Assista Aqui, tem os últimos 3 anos e meio de programa gravado ali, que você pode assistir os programas que nós gravamos desde o primeiro até o de hoje. E falando desde o primeiro, nós temos um convidado que foi o nosso primeiro programa, o nosso programa piloto que está hoje aqui conosco, que é o Dr. Carlos Alberto Salles Batista, que é ginecologista, obstetra, amicíssimo nosso, meu ginecologista das minhas filhas. Tudo bom, Carlos? Tudo bom. Seja bem-vindo. E a gente sempre fala, a gente traz as pessoas que a gente mais confia, né, para falar para você, para responder suas dúvidas. E a gente traz aquelas pessoas que vocês ficam pedindo perguntas. E como vem muitas perguntas, claro que a gente trouxe o Dr. Carlos de novo. E está também conosco o Dr. Carlos Farias, que é anestesista, que também anestesiologista, que faz parte da equipe do Dr. Carlos Batista, que é chefe do Serviço de Anestesiologia da Santa Casa de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Foi um sucesso o programa que tu fizeste. A nossa caixa de e-mail encheu com elogios, com perguntas. E quando falaste, a gente falou muito pouco sobre anestesia de parto, né? Sim. Mas aí encheu mais ainda, por isso que a gente teve a ideia de trazer os dois juntos. Já que tinha tanta pergunta sobre parto e sobre gestante, a gente resolveu então montar um programa para responder essas dúvidas que a gente tinha. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco. A gente sabe que não é fácil de trabalhar o dia inteiro e ainda depois vir, né? Mas muito obrigada, viu? Mas sabe que eu vou dar um retorno para vocês, tá? Podemos rasgar um pouquinho cedo a nosso respeito. Eu tive agora nesse fim de semana no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Eu tenho tido a oportunidade em alguns congressos de encontrar pessoas, isso eu já comentei, colegas médicos que vêm comentar, que vêm pedir para tirar foto. Nunca me fizeram isso em toda a minha vida de formado, graças ao programa. Colegas de outros estados que vêm dizer que assistem o programa, e esse é um programa regional, então causa um certo espanto, mas como eu não sou muito chegado à internet, e o programa gira na internet direto, e hoje em dia tudo funciona por internet. Mas eu vou te dar uma notícia interessante, não é só na internet. O Alexandre tem um tio que mora em São Paulo e ele assiste o programa em São Paulo. Eu acho que a NET, a retransmissora, passa o nosso programa em São Paulo algumas vezes. Nesse congresso, no congresso anterior de Fisiologia Humana, eu tive vários colegas cardiologistas, ginecologistas, endócrinos, que trabalham com suplementação, com modulação, que vieram comentar, elogiar e pedir para tirar foto junto. Eu estou saindo do congresso no Rio de Janeiro e Dr. Miguel, 2 colegas de Tocantins que assistem o programa. Então, para você que assiste o programa, olha, muito obrigado. O programa é justamente feito para isso. O nosso objetivo é dar o maior tempo possível para os colegas médicos para falar, porque a gente sabe a dificuldade quando a gente vai em outros veículos de televisão, até porque a hora de televisão custa caro. Com certeza. Então, quando nos passam o tempo para falar, muitas vezes o tempo não dá tempo de falar. Então, já vamos começar direto, né? Vamos deixar os entrevistados falar. Carlos, existe muita paciente ainda que não faz pré-natal? Felizmente, cada vez menos, né, Miguel? Hoje em dia é bem divulgado, né, a assistência pré-natal, tanto no âmbito do SUS como na rede privada, né, de consultório, assim. Cada vez se sabe mais, né, que o pré-natal faz toda a diferença na gestação. A gente consegue diagnosticar, às vezes, doenças que a mulher nem sabia que tinha, vai descobrir só na assistência do pré-natal. E isso, na gravidez, principalmente, que o corpo passa por uma série de mudanças, faz toda a diferença, né? E a partir dali são 2 vidas que a gente vai estar cuidando, né? Então, esse paciente tem desde anemia, às vezes tem pacientes que fazem diagnóstico até de HIV, né, na consulta de pré-natal, hipotireoidismo, toxoplasmose, então uma série de doenças que faz o diagnóstico ali. E deveria estar suplementando ou tratando, né? Exatamente, e que na gravidez isso é tratável e faz toda a diferença na vida do bebezinho que vai nascer dali a 9 meses.
De quanto em quanto tempo a paciente deveria marcar consulta? Qual é o período normal de um pré-natal? Um pré-natal de baixo risco, a gente considera o ideal que ela faça consultas mensais até fechar 30 semanas, o que dá mais ou menos uns 7 meses. Das 30 semanas até as 36 semanas, então ali do 7º, 8º mês, que ela vá de 2 em 2 semanas. E no último mês, aí até o parto, uma vez por semana. Isso no pré-natal de baixo risco, né, se estiver tudo bem na gestação. Às vezes é necessário, dependendo do pré-natal, a gente vê a paciente com mais frequência, né? Existe algum procedimento no pré-natal que se conta com a presença do anestesista, Carlos? Só alguns exames diagnósticos, algumas punções, amniocentese, só exames diagnósticos, às vezes coisas mais específicas relacionadas a problemas durante a gravidez que precisam, às vezes, da presença do anestesiologista ou em situações não obstétricas, né, como uma apendicite, uma colecistectomia, cirurgias outras que podem acontecer durante a gravidez. Isso é uma coisa interessante a gente falar. Pode a gestante passar por uma cirurgia tipo uma apendicite, uma coisa assim, sem risco durante a gestação? A apendicite a gente chama de abdômen agudo, né, que é a infecção abdominal mais comum na gravidez. A minha esposa teve apendicite, né, a gravidez do meu guri mais velho, ela fez uma apendicite lá, fechando o primeiro trimestre, e foi operada, fez a cirurgia, anestesia geral, fez por videolaparoscopia, e foi tudo tranquilo, a gravidez seguiu depois seu curso sem nenhum problema. Isso é muito legal a gente falar, porque inclusive no dentista existe um mito de que não pode fazer anestesia. Deve evitar anestesia, deve evitar ir ao dentista. É o contrário, né? Ela deve estar com a gengiva saudável, deve ir ao dentista, deve fazer todos os procedimentos, né? Restaurar, tratar canal, fazer tudo. O bom é não ter infecção, né? Claro. Não ter problema nenhum. Mas eu acho que até as drogas anestésicas hoje são menos danosas, né? Sim, nesse sentido sim. Até porque a exposição é durante um período muito curto, né? Durante o procedimento apenas. Né? Geralmente, quando acontecem, né? Depois da 12ª semana de gestação, é quando não existe mais riscos assim, de teratogenicidade das drogas com relação ao nenê, não há problema algum, até porque são drogas, hoje em dia, nós temos drogas muito seguras para utilização em anestesia e elas são utilizadas durante um período, a paciente é exposta e o próprio bebê por um período muito curto de tempo. Né? Então não há problema algum. Claro que há riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, né? A própria manipulação intraabdominal, que pode levar a um trabalho de parto prematuro, etc. Mas com relação às drogas, são muito seguras nesse respeito. Eu não sabia, a complicação mais frequente durante a gestação é a apendicite? O abdômen agudo mais frequente é por apendicite. E é o procedimento cirúrgico que mais acontece durante também uma gestação? A nível de abdômen agudo? Por abdômen agudo, sim. Mas que outro tipo de doença acontece com frequência que precisa da intervenção? Existe uma alteração que acontece na gestação que a gente chama de incompetência istmo-cervical. É o colo do útero, que é o que dilata para o bebê nascer. Em algumas mulheres ele não consegue segurar o peso do bebê. Então assim que o bebê começa a ter uma massa, um peso, que começa a forçar o colo do útero, o colo começa a dilatar sem dar nenhum tipo de sinal. O paciente não tem cólica, não tem dor, daqui a pouco ela perde o bebê. Então, aí de novo a importância do pré-natal, a gente consegue fazer o diagnóstico da modificação do colo do útero já numa fase inicial da gravidez e consegue intervir. Então a gente daí sim é um procedimento que precisa de anestesia, se faz a anestesia e a gente chama de cerclagem, que são uma costura, uns pontos no colo do útero para segurar ele até o final da gravidez. É como se amarrasse o colo. Como se amarrasse o colo, exatamente. Esse é o procedimento mais frequente? Né? Não, ele é raro, ele é bem raro, assim, mas é um outro procedimento Isso que... antigamente se fazia para tentar quando se fazia inseminação, se costurava muitas vezes para tentar segurar o bebê, não se fazia isso? Só em casos da paciente com perdas frequentes por incompetência istmo-cervical. E se faz até hoje, o procedimento ele é raro, felizmente não é uma coisa muito frequente, mas é um procedimento que também se faz com o auxílio da anestesia na gestação. Né? Felizmente, assim, a maioria das gestações elas transcorrem sem nenhum tipo de necessidade de procedimento durante a gravidez. Né? Então, como a gente falou, apendicite, alguns casos
Colicistite aguda também. Colicistite a gente também tem. E tudo que se puder evitar de procedimento cirúrgico na gravidez, ainda melhor. É aquilo que a gente sempre fala da balança, né? Pesar o risco e o benefício. Uma paciente com apendicite, se a gente não fizer nada, ela vai morrer, né? Então, tem risco, claro, tem risco, como o Dr. Carlos falou, de trabalho de parto prematuro, né? A própria intervenção cirúrgica, mas se não fizer nada, vai morrer, então o desfecho vai ser muito pior. Então, a gente consegue fazer isso com uma relativa segurança, né? Apesar dos riscos que se correm. Qualquer procedimento anestésico cirúrgico eletivo se evita, ou seja, se não há urgência ou emergência de ser realizado durante aquele período, se evita, né? Mas, como o Carlos disse, se houver uma urgência, né, não vai deixar uma paciente com apendicite ou uma colicistite. Até porque se né? deixar piora, né? Claro, com O certeza. abdômen agudo vira realmente o abdômen agudo, né? Pode ser uma fase inicial em que tu não tenha supuração, não tenha, que se resolve muito facilmente, né? Exatamente. Eu acho interessante, porque assim, ó, eu fiz cirurgia geral na Santa Casa, a gente atendia de tudo na época, né? Faz 30 anos, então o cirurgião geral fazia, e o residente fazia tudo. Cara, eu não me lembro de ter pegado nenhuma grávida com apendicite. E os serviços funcionavam ali, basicamente, conjuntos, né? Quando tinha alguma complicação cirúrgica, propriamente, da cirurgia geral, a gente era chamado para ajudar. Mas será que não é o obstetra que faz daí? Não, é o cirurgião Não, Eles geral. chamam no geral, eventualmente o obstetra entra junto, mas é interessante, porque assim, eu não tinha essa ideia que o abdômen agudo mais frequente na gestante é a apendicite. Eu não me lembro, eu fiquei 3 anos na Santa Casa lá, não me lembro de ter feito, não fiz nenhuma apendicectomia Em gestante. em Que felizmente é raro, né? Não é uma coisa comum. Não é comum. Mas dos casos que acontecem, o mais frequente é a apendicite. Né? Graças E o a Deus eu não engraçado, tive Pro Cacá é o mais Lá comum, vem ela até com os porque apelidos de novo, né? com o Carlos Esse é o problema comum, de ser conhecido antigo. Pro Carlos é comum até porque aconteceu na esposa dele. Bota frequente nisso, né, Carlos? imagina, eu tenho 3 filhos, estou 33%. 33% É que a apêndice só comum. tem um, não tem como ter de novo. Mas é mulher de médico, né? Família de sim. médico Tem acontece. esse fator de risco. O engraçado da apendicite da gravidez é porque conforme o útero vai crescendo, a dor vai mudando de lugar também. Então, quando é no início, desloca o apêndice, né? exatamente, quando é no início, a dor é bem lá embaixo, bem na fossa ilíaca direita, né, que a gente chama. E depois que a gravidez vai subindo, vai evoluindo e o útero vai crescendo, a dor vai subindo também. Então, às vezes a paciente está com a dor mais alta que a gente não pensa em apendicite. Você acha que é de repente uma vesícula. Então, a dor vai subindo, é muito engraçado. Eu fico feliz que não tenha acontecido comigo, porque assim, hoje em dia os diagnósticos são muito mais fáceis de serem feitos, né? Hoje em dia a ecografia estava começando na época que eu fazia essa residência em cirurgia geral. Então eu fico imaginando assim, pegar uma grávida justamente com toda essa alteração, né, de localização de dor e outras coisas, na época em que a gente não tinha vídeo é uma coisa nova. Eu não tive, nem se falava em fazer vídeo na época, né? Isso é uma coisa que tem o quê, 20 anos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos né? isso. E o vídeo, claro que tem na gestante ele tem uma restrição, né? Até porque quando o útero começa a se aproximar do umbigo, não tem como. Né? Ele só pode se fazer uma apendicectomia por vídeo na gestante quando é lá no início, né? Que nem na minha esposa, ela estava com 13 semanas, o útero está bem pequenininho lá embaixo, né? Aí não tem problema. Assim que o útero vai se aproximando do umbigo, não tem como fazer. Aí tem que fazer. Tem que injetar gás, né? A pressão intraabdominal. E o trocáter também ele vai entrar pelo umbigo ali, né? Então o útero vai estar ali embaixo. Então não tem como a gente fazer. Aí tem que usar a técnica tradicional, né? Bom, então você não sai daí que nós já voltamos depois do comercial para continuar essa conversa. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em
implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Mãe, cadê minha escova? Alguém viu meu tênis branco? Olha na escada, Bia. Quem usou minha pasta de dente? Fui eu. Credo, ele come pasta de dente, que nojo. Léo. Alguém viu minha mochila? Se eu não achar minha mochila, eu vou perder o ônibus. Alguém tá me ouvindo nessa casa? Vocês dão a mínima se eu perder o ônibus? Eu sabia. Perdi o ônibus. Pai, pode me levar pra escola? Só tava esperando você pedir. Engraçadinho você. Sua família. Dá um beijo na tua mãe. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem?